Segundo Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19. No ano duodécimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanéser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele, e lhe pagava tributos. O rei da Assíria, porém, achou em Oséias conspiração, porque ele enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava, como dantes, os tributos anuais ao rei da Assíria. Então, este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão. E o rei da Assíria subiu por toda a terra e, chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala e junto a Abor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim sucedeu, porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses, e andado segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo o que os reis de Israel introduziram. Também os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e acerins em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações iníquas, provocando a ira o Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isso. Todavia, o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto, que fizera com os pais deles, como também as advertências que lhes fizera. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E, deixando todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição e ainda uma acera. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, e deram-se em adivinhações e encantamentos, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Não ficou senão somente a tribo de Judá.
Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andou nos costumes que Israel introduzira. Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois rasgara Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. Depois, o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Assíria: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhece a lei do Deus da terra. Por isso ele tem enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhece a lei do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que vá e habite ali, e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Todavia, as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam também ao Senhor, e dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, nem tampouco segundo a lei, nem segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor tinha feito um pacto, e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem vos servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas sim ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. A ele temereis, a ele vos inclinareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos, às ordenanças,
à lei e ao mandamento, que para vós escreveu, a esses tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis outros deuses. E do pacto que fiz convosco não vos esquecereis. Não temereis outros deuses, mas ao Senhor, vosso Deus, temereis. E ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Contudo, eles não ouviram. Antes, fizeram segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor, mas serviam também às suas imagens esculpidas. Também seus filhos e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. Ora, sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Acera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Assíria e recusou servi-lo. Feriu os filisteus até Gaza e os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, e, ao fim de 3 anos, tomou-a. No ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Depois, o rei da Assíria levou Israel cativo para a Assíria, e os colocou em Ala, e junto ao Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas violaram o seu pacto, nada ouvindo, nem fazendo de tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Pelo que Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então, o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, cortou das portas do templo do Senhor e dos umbrais o ouro que ele mesmo os cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, este enviou de Laquis Tartã, Rabsares e Rabsaqué, com um grande exército,
ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E, tendo chegado, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Havendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que te estribas? Dizes: São, porém, palavras vãs. Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Estás confiando neste bordão de cana quebrada, que é o Egito, o qual, se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: No Senhor, nosso Deus, confiamos. Porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Assíria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, então, poderias repelir um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse: Sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaque: Rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fale na língua judaica, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Rabsaque, porém, lhes disse: Porventura mandou-me meu senhor para falar estas palavras a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco hão de comer o seu excremento e beber a sua urina? Então, pondo-se em pé, Rabsaque clamou em alta voz, na língua judaica, dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: Fazei paz comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, enquanto vos envenena, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar,
cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? O povo, porém, ficou calado, e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara, dizendo: não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras que Rabsaque, a quem seu senhor, o rei da Assíria, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Faze, pois, oração pelo resto que ainda fica. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra. E a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque soubera que o rei havia partido de Laquis. E o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu serias poupado? Porventura, os deuses das nações a quem meus pais destruíram puderam livrá-las, a saber, Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve
Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria têm assolado as nações e as suas terras, lançado os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano. Cortei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrei na sua mais distante pousada, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estrangeiras, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito tempo determinei isto, e já desde os tempos antigos o planejei? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso os moradores delas tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o feno dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano comereis o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte que daí proceder. E no terceiro ano semeai e comei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Pois o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu
Pois que, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e, voltando, habitou em Nínive. E quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.